Estamos começando mais um Colabora Talks. Esse é o número 2, é o segundo episódio. Estou muito feliz de ter conseguido trazer essa convidada. Andréia, super obrigado por ter aceitado o convite. A gente vai falar sobre burnout, né? Burnout dentro das organizações, especificamente. A nossa audiência, a grande maioria é de RHs, então, claro que a gente vai começar falando de burnout, mas depois puxar para dentro das empresas, que é a sua especialidade, inclusive. Então, esse é o tema aí de hoje. Obrigado pelo tempo para bater um papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu falo que falar sobre burnout é sempre uma oportunidade para ajudar as pessoas a ficarem um pouco melhor e tirar um pouco, acho que os mitos que rondam, né, um pouco esse fantasma que virou o burnout, né? Sim, sim. Bom, vamos começar pelo mais básico. Se apresenta, fala um pouquinho de você, depois a gente manda a brasa aí no assunto. Maravilha. Bom, sou formada em administração de empresas, comecei trabalhando como consultora, foi o primeiro emprego e acho que nunca deixei de ser consultora, tive passagem por outras empresas, mas pelo outro lado da mesa, mas sempre como consultora, eu gosto muito disso, até o dia que eu tive burnout e abri minha empresa, e enveredei aí, continuando como consultora, mas com outro foco, né? Agora, para ajudar as pessoas a saírem desse quadro, a usarem o estresse de uma forma mais saudável, né? O que mais que eu posso falar de mim? Sou uma curiosa... Você tem a Vena, né? Tem a Vena Consultoria, isso. Que é a consultoria, legal. Que é a consultoria já há bastante tempo, né? Desde 2006, né? Foi quando eu falei assim, eu vou sair do mundo corporativo e vou abrir um espaço de massoterapia para as pessoas ficarem zen, ficar tudo bem. E aí não consegui largar a consultoria, e aí o espaço Avena virou Avena Consultoria, muito por conta disso. Tanto que o nome Avena é o nome científico da aveia, que tem propriedades calmantes. Então, ele não é por acaso, não é só porque é um nome sonoro, ele tem um fundo aí que é uma coisa meio de buscar um estado de calma, né? Quando a gente está aí num momento mais tranquilo, com a poeira baixou, a cabeça, né, tá mais sossegada, que acho que é onde a gente consegue ficar mais criativa, onde a gente consegue ficar mais focada, né? Essa é a ideia. Legal, bacana. Bom, vamos lá, assim, eu acho que se você puder falar um pouco de como foi o burnout que você teve, e aí pegando um gancho também do que, eu não sei se é o certo perguntar do que você entende como burnout, ou se, tipo, o que é, né? Eu não sei se as pessoas têm, se você puder responder, não sei se as pessoas têm visões diferentes, se isso existe, ou não. Então, tem uma definição de burnout. Então, pegando o gancho desses dois pontos, assim, o que é e legal. Como é que foi lá em 2005, né, que você teve? Legal. Existe uma definição de burnout, que é hoje está no CID-11, por exemplo, que é o Código Internacional de Doenças, né? Então, assim, quando a gente pede afastamento por burnout na empresa, você vai ter um código, né? Um código de afastamento. Então, hoje existe, isso foi a partir desse ano, né? Isso foi formalizado a partir de janeiro desse ano. Ele existe, a definição fala que é um estresse mal gerenciado, né, um estresse que foi mal gerenciado, ou seja, ele virou crônico dentro do ambiente de trabalho. Então, o burnout, por definição, ele acontece dentro do ambiente de trabalho. No começo da pandemia, eu estava em alguns grupos de burnout, hoje a gente tem grupos de estudo sobre burnout, sobre saúde mental, eu faço parte de alguns, mas no começo da pandemia, eu lembro que quando a gente começou a aprofundar, eu falo a gente porque tinham muitas pessoas envolvidas nesse grupo, né? Tinha muito uma questão de assim, mas se eu estou dentro de casa, se eu estou como dona, se eu sou dona de casa, será que também eu não tenho burnout? Será que eu também não fico esgotada? Porque a gente tem uma sensação de cansaço muito grande às vezes, pessoas que não necessariamente estão dentro de organizações, né? Então você fala assim, tem um cuidador
de uma pessoa que está doente, né? Esse cuidador pode, de repente, estar sobrecarregado e ter um esgotamento. De fato se eu não tenho uma relação de trabalho, eu não chamo burnout, que não significa que a pessoa não está esgotada, né? E aí os médicos podem dizer e encaixar aí nas diversas outra coisa. nuances. O fato por definição, ele acontece dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente acaba nem abrindo muito essa discussão de se tem ou não, se eu sou dona de casa. Eu estou colocando dona de casa né, de uma forma muito cuidadosa, porque às vezes assim, poxa, claro, a mulher está muito sobrecarregada, hoje na pandemia ficou muito mais, né? E a gente viu índices crescentes nas mulheres em ansiedade, em depressão, enfim, e no próprio burnout, porque tinha a questão do trabalho, e aí como é que eu levo isso para dentro de casa também, enfim. Então, tem né, essas discussões, mas, de fato, o burnout, ele acontece dentro do ambiente de trabalho, pela definição da OMS, que a gente segue essa linha. Legal, bacana. E aí, em 2005... em 2003, eu tive a primeira crise. Em 2003, eu tive o que hoje eu entendo como se fosse um pré-burnout, né? Eu não cheguei a ficar esgotada, porque uma coisa que é importante, assim, né? Como é que eu identifico quando eu estou com burnout? Assim, de fato, é aquele momento que você não consegue ter forças para nada. Você está, de fato, queimado, você pifou, né? Você não tem força para levantar, você não tem força para conversar, você não tem mais forças. Você vai trabalhar, você não sabe mais como é que você está indo trabalhar, porque você está completamente ali num piloto automático, desconectado, e você não consegue se conectar emocionalmente com o que você faz, né? Então, é meio que assim, você está exaurido, de fato exaurido. Não é um cansaço, é muito além de um cansaço. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Em 2003 eu tive lá um começo de insônia, fui para o médico olhou e falou assim, cara, você sabe que daqui o próximo passo é você ficar esgotada, né? Naquele tempo a gente não falava muito em burnout, né, me apresentar um quadro de estresse era algo muito mais, era mimimi, né? Então, se você está estressado, você não dá conta, você está achando desculpa para não trabalhar, você está achando desculpa para sair mais cedo, então ou se entendia estresse como sendo algo, eu estou nervosa, eu estou irritada, eu estou mal-humorada, né? Então, você fala assim, se você gritasse com alguém, você está estressada, né? Você está nessa... Era muito mais nessa linha. Então, naquela época, a gente não tinha um diagnóstico, não tinha um olhar muito específico para isso, era uma coisa muito generalizada, né? Então, eu comecei com um quadro de insônia, fui para o médico tratou essa insônia com um remédio de balcão, né, que a gente fala, uma coisa leve. Ele falou, em 15 dias, ou você começa a dormir, ou a gente entra com tarja preta, escolha sua. Eu tinha 28 anos nessa época, eu falei, oi, como assim? Eu estou numa empresa que eu gosto, fazendo o que eu gosto, como assim? Mas estava muito cansado, né? Estava começando a demonstrar sinais ali de esgotamento. Saí dessa empresa, porque eu falei assim, vou sair da empresa e tudo vai se resolver. Desculpa te interromper, mas só para não... Pode interromper, vamos lá, não esquecer, tá? Porque assim, eu estou me colocando aqui num lugar de quem não entende nada. Perfeito. E para fazer perguntas das mais bobas possíveis. E aí convido também a todo mundo que está escutando a escrever no chat, perguntar, falar qualquer coisa, tá? Então, vamos lá. Em 2003 ali, né? Então, você falou, eu gostava do emprego e tal, mas se você puder falar um pouquinho mais, assim, até para e aí eu vou pegar um gancho com uma outra coisa que eu escutei esses dias, mas você trabalhava, era o quê? 18 horas por dia? Era um chefe que sei lá o quê? Era uma empresa que sei lá o quê? Era um ambiente tóxico? Tinha um pouco de tudo, né? Tinha um pouco de tudo, né? Tinha um ambiente que algumas pessoas, eu não diria que o ambiente era 100% tóxico, algumas pessoas sim, né? Que eu tinha relação, tinha uma demanda muito grande por resultado e resultados bastante ousados, né?
Mas quando eu olho para trás, Bruno, eu acho que o principal ali que me levou ao esgotamento, claro que tem a questão do ambiente de trabalho, sem dúvida nenhuma, mas foi uma sobrecarga, e foi uma sobrecarga no sentido de uma sobrecarga de trabalho, de volume de trabalho, porque eu estava como consultora, então assim, eu viajava muito, então eu viajava no domingo à noite, voltava na quinta-feira, sexta-feira eu passava no escritório para fazer relatório, entregar coisas, trocar a mala do treinamento, viajava de novo já no domingo. Então, tinha duas variáveis importantes aí, né? A primeira é a sobrecarga. Então, assim, eu tinha que... era uma época que eu dava muito treinamento, então eu ia muito para a sala de aula. É uma coisa que, pessoalmente, me cansava naquela época, porque eu estava ainda pegando no jeito e tal, e sempre é desafiador, e você sempre se entrega muito em sala de aula, então é uma coisa que para mim demanda bastante. Então, tinha um trabalho que era demandante durante o dia, voltava para o quarto do hotel para responder e-mail e entrar nos outros projetos, entregar, fazer relatórios de outros projetos que estavam em paralelo acontecendo, então eu saía, começava a dar treinamento às 8, acabava às 6, comia qualquer coisa, tomava um banho, ficava na frente do computador até 10, 11 horas da noite, e às vezes até mais, né? Era bem desgastante, né? Não Era bem necessariamente o chefe tóxico ou o ambiente tóxico, mas o trabalho era muito desgastante. O trabalho demandava muito. E aí junta com características pessoais, de você querer entregar da melhor forma, da melhor qualidade, de você se cobrar muito. Eu me cobrava muito, cobrava um perfeccionismo. Então, as pessoas que são mais perfeccionistas, por exemplo, têm uma tendência muito maior, né? Porque elas querem estar no detalhe, estar sempre perfeito, e aí você vai, revisa. Você vê, você já gastou horas para fazer uma coisa que estava bom na primeira versão, né? Às vezes. Então, isso também ajuda, né? O teu jeito, a tua característica, quanto você se engaja, se joga no trabalho sem pensar muito em outras coisas. Eu estava passando por um momento, pessoal, que o trabalho era a minha vida, e isso é ruim, porque se eu não tenho uma vida fora do trabalho, tudo eu vou beber, eu vou comer, eu vou dormir, o trabalho. E aí você tem toda a sua fonte de prazer dentro do trabalho. Quando ele deixa de acontecer da melhor forma, aquela fonte de prazer acaba. E aí como é que você lida com isso? Aonde você vai buscar se reconectar? Entende? Então, você passa a ter um sobrenome corporativo, né? Eu sou a Andréa de tal empresa. E aí isso é complicado, porque você não consegue... relaxar, você não consegue estar em outra... ter vida pessoal. Então, por exemplo, o fato de eu viajar muito, eu acabei que eu não... Como cada hora eu estava num lugar diferente, acabava que os meus amigos me ligavam e falavam assim, então, onde tem happy hour? Eu falei, tipo, hoje não vai dar. Então, e amanhã? Amanhã também não vai dar. Não, e sábado eu não tenho força para ir. Eu não tinha força. Então, assim, você deixa de fazer cursos que você gosta, você deixa de estar com seus amigos, de estar com a sua família, de ter outras coisas que também são legais e importantes. Só que quando você é muito jovem, quando você está no trabalho dos seus sonhos, fazendo o que você curte, e sendo reforçada por isso, você fala assim, para que eu preciso de outra coisa? Não preciso. E aí você não liga muito, né? Disso, entende? Então, assim, o trabalho, claro que o ambiente de trabalho ele é importante, ele é fundamental. Hoje a gente percebe isso. Ele tem um impacto muito importante, mas também tem muito a forma como eu lido com esse estresse. Por isso que eu acho muito legal nessa definição da OMS, que ele fala que é o estresse mal gerenciado no ambiente. Como é que eu gerencio esse estresse? E esse foi meio que o meu aprendizado durante esse processo, né? Porque eu achei que se eu saísse da empresa ia tudo se resolver, só que claro que não, porque eu não tratei aquilo, né? Falei assim, o problema, a fonte do meu estresse é sempre externa, né? Sempre o outro, é sempre o trabalho. Não, o trabalho ele contribui muito, eu diria para isso. Sim. O ambiente de trabalho ele é fundamental, mas não é só isso. Daí eu fui para outras empresas e eu comecei a apresentar os mesmos sintomas, né? Só que aí a recaída foi muito punk, aí eu tive depressão, pânico,
tudo, ansiedade, foi o pacote completo, com remédio controlado e tudo para resolver como é que eu saía, né? Como é que eu tirava minha cabeça da água. Eu sou mergulhadora, então assim, eu gosto muito desse paralelo com a água, né? Eu falo assim que o estresse é aquela coisa de você saber gerenciar o estresse, assim, você tá na praia e aí tá lá, o mar tá tranquilo, você vou tomar um banho de mar, né? Aí só que você não percebe, entrou um vento, aí começa a aumentar uma onda, outra onda, aí você toma o seu primeiro caldo, o segundo caldo, o terceiro caldo, quando você vai ver, ou você se afoga ou você boia para tentar sair da água, porque senão vai dar problema. E aí quando você está no burnout, que você já está afogando, né? Acho que a sensação é essa, eu estou me afogando, eu estou numa areia movediça, eu não consigo sair dessa onda, o remédio, a ajuda do psiquiatra, do psicólogo, ele vai tirar a sua cabeça para fora d'água para você poder respirar. E esse é o primeiro passo importante para isso, né? Que foi muito difícil de aceitar. Então, eu vejo muito, hoje eu atendo pessoas, né? Eu faço coaching de pessoas que estão com burnout, mentoro pessoas que estão com burnout, que eu falo assim, se eu não tiver esse passo, assim, e reconhecer que eu preciso disso, né? Que eu preciso de ajuda, eu preciso pedir ajuda, as coisas meio que descambam, sabe? Você fica nessa roda por muito tempo, porque você continua negando, entende? Você continua negando que você precisa de ajuda, não, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, porque a gente aprendeu na nossa sociedade que não dar conta, né, que pedir ajuda é não dar conta, e aí a gente associa isso a fraqueza, né? A gente associa a falta de competência e de fraqueza. E quando você pega um cenário que eu tenho um desemprego altíssimo e eu posso ser o próximo, eu aceito qualquer coisa para falar que eu dou conta. Entende? Então, é difícil. É difícil a própria pessoa, né? Não só aceitar, mas também perceber que está nessa situação e efetivamente buscar ajuda, né? Mas eu acho que também, sei lá, chega num ponto tão extremo que eu acho que, sei lá, a pessoa deita a cabeça no travesseiro, ela tem que ter um mínimo de consciência de que se ela não busca ajuda de alguém, de algum profissional, né, ela vai ir para um buraco muito pior, né? Mas, Bruno, eu vou te falar que não é fácil pedir essa ajuda, não é fácil reconhecer que você precisa pedir ajuda. Primeiro porque os sintomas, eles se confundem muito com várias outras coisas, por isso que a gente chama de síndrome do burnout, porque ele tem diversos sintomas, diversas causas, né? Assim, diversos sintomas com causas desconhecidas, mas eu sinto dor muscular, dor de cabeça, eu começo a ter bruxismo, eu começo a ter problema de estômago, eu começo a ter pressão alta, e aí você começa a investigar as coisas de uma forma muito não sistêmica, entende? Você, puxa, eu tô com um problema de gastrite, aí você vai, faz uma endoscopia, entende que você tem gastrite, você começa a tomar remédio para gastrite, mas você não mudou seu trabalho, você não mudou a forma como você encara isso. Então, assim, o que está causando essa gastrite? É só alimentação? E aí, quando a gente fala da questão do estresse, né, o estresse, ele é um mecanismo que a gente tem para deixar a gente vivo, né? Falando de uma forma muito simplória, assim, é instintivo, né? A forma que eu vou lutar ou fugir de uma forma, de novo, muito simples aqui falando, né? Resumindo de uma forma muito simples, mas é um mecanismo que a gente tem para deixar o nosso corpo em alerta, para que eu possa me preparar para qualquer adaptação que venha pela frente, né? Algo que esteja me ameaçando. Nesse momento, eu tenho um disparo de diversos hormônios, dos hormônios do estresse, que vão falar para você assim, olha, você precisa de oxigênio, então a sua atenção, né, a sua energia, você precisa de energia, então você tem uma respiração mais acelerada, você tem mais foco, então a sua visão fica mais focada, você começa a prestar mais atenção de uma forma mais focada, mais direcionada no que você precisa, no que está te ameaçando de alguma forma. Você tem, além disso, o sangue vai, né, o nosso sangue se concentra nos braços, nas pernas, porque eu estou preparado para fugir, para lutar. Então, é aí que eu preciso de força, eu tenho mais força para fazer as coisas.
E aí o teu corpo fala assim, nessa hora, digestão não é importante. Agora, imagina que você está num processo que, assim, e de novo, né, é um processo muito antigo, é um processo que existe desde os nossos antepassados, lá da época das cavernas. Então, quando eu tinha uma ameaça muito específica, eu lutava, me protegia, garantia minha sobrevivência, maravilha. Esse sistema não atualizou. E aí, o que acontece? Eu olho para o meu chefe, eu olho para o meu trabalho, como a possível perda do trabalho, como sendo uma ameaça. Meu cérebro entende dessa forma. E aí ele vai disparar todo esse mecanismo no meu corpo. E aí eu tenho que entregar um relatório para amanhã, porque é vida ou morte, né? Se eu não entregar, tô fora. E aí eu começo a ter as mesmas reações como se eu fosse lutar com alguém, porque a não entrega é uma ameaça para mim, né? E aí eu como qualquer coisa na frente do computador e eu tô comendo, só que o meu corpo tá falando assim, não é hora de comer, é hora de lutar, é hora de correr, lembra? O sangue não tá na digestão, o sangue tá na perna, o sangue tá aqui, ó, tá me gerando energia, foco, né? Então, se eu não paro, se eu não faço uma pausa, paro, mudo o foco, volto para comer, eu não aproveito o estresse da melhor forma, né? E é isso que a gente fala da gestão do estresse. Como é que eu entro no meu pico de estresse para aproveitar a minha força, aproveitar o meu foco, aproveitar a minha energia, aproveitar que meu cérebro está mais plástico para eu aprender, e como é que eu entendo que eu estou passando do limite, né, que eu estou numa curva já descendente, que meu corpo já está falando assim, olha, deu, já estou aqui no meu limite, já estou, né, preparando, aí minha imunidade vai começar a cair, eu vou começar a ficar doente, vou começar a cansar, eu vou ter dor de cabeça, aí eu vou perder energia. Então, eu preciso me perceber nesta curva descendente para voltar para um estado de calma e depois me desafiar de novo para aproveitar melhor o meu estresse. Mas na hora que eu tiver com essa ansiedade, com esse foco, gerando resultado, porque é um momento que a gente está no nosso melhor ao mesmo tempo, eu não vou lutar contra, né? Então, assim, se eu estou focada, fazendo um trabalho e eu preciso entregar, eu vou entregar, mas a hora que eu me perceber cansada, eu vou parar. É essa pausa que a gente precisa, e é essa pausa que a gente não faz. Por isso que o estresse vira crônico e aí ele engata no burnout, entende? Legal. Pegando a definição, né, que você comentou do mal gerenciado, né, é exatamente isso, né? Assim, porque assim tem os dois lados, né? É o mal gerenciado e aí começando a pegar um gancho para o mundo corporativo. É o mal gerenciado pelo indivíduo, pela pessoa e pela empresa, né? Porque eu entendo que seja isso, né? Ou seja, a doença de trabalho tem um peso, o indivíduo tem um peso muito grande, mas é uma falta de gerenciamento dos dois lados, né? Exatamente. E aí entra a questão organizacional, né? Entra o lado da organização. Como é que eu preparo a minha liderança? Porque a liderança também está sobrecarregada, né? A liderança também está sob estresse, a liderança também está esgotando suas forças. Mas como é que eu preparo essa liderança para acolher? Né? Anteontem, a gente teve uma roda de conversa sobre segurança psicológica. Então, como é que eu crio espaço para que as pessoas possam ser elas mesmas, né? Como é que eu crio espaço para que as pessoas possam se expressar, para que elas possam levantar a mão e falar assim, olha, hoje eu estou com um problema em casa, eu não vou conseguir dar foco no trabalho, porque minha cabeça está longe, eu estou resolvendo outro problema, e aí eu não vou produzir nem no trabalho e nem aonde eu preciso resolver o problema, né? E essa briga, ela vai acabar fazendo com que eu não produza, e eu vou me estressar, e aí eu vou me esgotar, né? Então, se eu tenho uma liderança que consegue captar essas nuances, perceber e criar esse ambiente seguro para que eu possa falar, para que eu possa pedir ajuda efetivamente, facilita. E aí sim está o papel da organização. Quando a gente olha do ponto de vista... tem 6 elementos, né, na ferramenta que a gente trouxe, que olha para o indivíduo e para o ambiente de trabalho, ele traz 6 elementos que estão alinhados com essa definição, né, que são 6 elementos do trabalho
que, de alguma forma, podem potencializar ou proteger o indivíduo desse burnout, né? Então, o que é? Carga de trabalho. Então, assim, quanto que eu dou conta de verdade? Porque às vezes a gente não fala não e vai assumindo coisa para fazer, né? Então, tem o indivíduo que não fala não e o líder que sobrecarrega porque fala assim, eu tenho menos recurso, eu tenho que fazer mais com menos. Esse é o mantra, ultimamente. Eu tenho que fazer mais com menos, né? Você vai sobrecarregando. Então, a carga de trabalho é um. A outra coisa é o controle ou a autonomia que eu tenho para decidir sobre o meu trabalho, né? O outro é justiça, e aí justiça, eu estou falando muito das políticas, de como é que essas políticas elas são implementadas e são cumpridas dentro das organizações. Assim, eu trato todo mundo de uma forma equânime, eu tenho, né, eu trato as pessoas igualmente aqui, ou eu trato, né, tem os protegidos que sempre vão ser mais privilegiados do que os outros, aconteça o que acontecer, né? Tem uma questão importante que está muito conectada com o estresse, que é a questão de comunidade. Comunidade que a gente chama assim, como é que eu me relaciono com os meus pares? Eu tenho relações de confiança, e isso tem a ver com a felicidade, né? A gente estava falando no comecinho da questão da felicidade. Em quem que eu confio efetivamente no meu trabalho para me ajudar quando eu preciso de ajuda ou para me entregar quando eu preciso que entregue, né? Ou um está puxando o tapete do outro, né? Ou um está puxando o tapete do outro. Eu tenho um ambiente que tem muita fofoca, muita intriga. Como é que é esse ambiente, né? Então, a gente olha do ponto de vista comunidade. A outra questão é recompensa, o quanto eu sou recompensado não só financeiramente, mas também com reconhecimento de feedback. Eu tenho feedback daquilo que eu estou fazendo, né? Eu sou reconhecido, eu me vejo como alguém, né, parte do processo, como alguém importante para o processo, para o resultado. E, por último, os valores, né? Então, quanto que os valores organizacionais estão conectados com os meus valores? Quanto que eu estou alinhado com isso? Eu concordo com aquilo que é feito ou eu sou obrigada a fazer coisas que vão contra os meus princípios, né? Então, isso também contribui. Então, quando eu olho para esses 6 elementos, eu estou falando de elementos do trabalho, que a gente tem uma responsabilidade da organização do ponto de vista estrutural, para cuidar com que essas coisas aconteçam da melhor forma, então dimensionar a carga de trabalho, remuneração, né, reconhecimento, enfim, tudo isso, que tem a ver com engajamento, que tem a ver com clima, enfim, é estrutural. Mas quem faz essa estrutura funcionar são os líderes e são as pessoas, né? Então, como é que eu, indivíduo, no meu comportamento, dentro do meu quintalzinho ali, dentro do meu quadrado, consigo influenciar esse ambiente, né? Por isso que quando vocês falaram na conversa passada, né, dos 60-40, tem muito a ver com isso, né? Assim, parte é do meu protagonismo, de ir buscar um ambiente melhor. Eu, como líder, também preciso achar meus mecanismos e achar espaço na organização para criar esse ambiente no meu microclima ali, né, na minha equipe. Mas se eu estou falando de líderes da organização na alta liderança, como é que eu, de fato, tenho na agenda a saúde mental, tenho o bem-estar para as pessoas em relação a isso, entende? Acho que você está falando 6 pontos que sei lá, somando os 6 não existe empresa nenhuma, eu acho, né? Se eu pegasse uma empresa, que empresa que oferece um conjunto de 6 maravilhas, eu acho difícil de encontrar. Brincadeiras à parte, mas é difícil mesmo. Mas tem um ponto, assim, você falou agora do teu quadrado, né, do microclima ali, mas eu entendo, recapitulando os 6, que partem da empresa, né? Ou seja, carga de trabalho, a empresa, quer dizer, líder, né? Empresa / líder, que é não o líder direto, mas sei lá, os donos também exigem cada vez mais resultado, reconhecimento, e aí se não tem um líder preparado para fazer feedback, PDI, ou se a empresa não tem um programa, nem que seja de um programa de reconhecimento horizontal,
onde os próprios colegas podem se reconhecer. Então, pegando esses 6 pontos, é muito o que a empresa entrega, né? Sim, por isso que eu falo, é estrutural. Tem uma questão que é estrutural, né? Como é que é o jogo aqui dentro? O que vale, quais são as regras do jogo, né? Mas, de novo, a estrutura, ela não vai existir sem as pessoas. E aí a gente tem muito, a gente vê muito, né, assim, tem empresas que falam muito bonito, que têm uma estrutura muito bonita, mas na prática, os líderes não conseguem encampar isso, porque o discurso é uma, a prática é outra. Às vezes até da alta liderança, entende? Sim, então, tem que estar na agenda para que seja, quando eu falo estrutural, assim, é cultural, né? Ele tem que estar no mindset, ele tem que estar no direcionamento cultural, né? Como direcionador cultural, assim, o bem-estar tem que de verdade estar na agenda das pessoas. E não adianta só né, quando a gente viu em algumas empresas acontecer, o executivo vai lá e marca, bloqueia a hora do almoço de todo mundo para forçar as pessoas a almoçarem. Isso é bacana? Pode ser, mas assim, quanto que você está interferindo na autonomia de cada um de fazer o seu almoço no momento, na melhor forma, no momento. De repente, eu tenho um horário com um cliente que ele só tem naquele momento. E eu abri mão naquele dia do meu almoço acontecer naquele horário para atender este cliente, porque este cliente é fundamental. Isso está certo? Está errado? Depende de como é que você gerencia o resto do seu dia, o resto da sua agenda, o quanto você está abrindo mão de coisas importantes ou não, de uma forma consciente ou não, né? Então, assim, é uma mensagem fundamental? Sem dúvida que é uma mensagem fundamental, mas eu preciso permitir que as pessoas tenham autonomia sobre as agendas. Eu preciso permitir que as pessoas escolham fazer da melhor forma, que serve para elas, né? Sim. E eu entendo também, assim, aí pegando um pouco do RH, né? Que é quem meio que assume esse papel, essa responsabilidade, digamos assim, de tocar essas pautas dentro das organizações, eu acho que tem uma dificuldade muito grande também porque, assim, ações em massa, ações do RH para a empresa inteira, são pouco eficientes, né? Você vai botar o puff, o videogame e o tobogã, você vai botar a sala de yoga lá disponível, a sala de descanso, ou a massagem para quem quer, ou o Gympass, né? Então, você tem ações que são mais fáceis de serem executadas para a empresa inteira. Tem o puff aqui, tem o videogame, tem a chopeira, tem a sala de descanso e tal, versus um trabalho muito próximo, porque se o RH, e aí vem a grande dificuldade por outro lado, né? Está muito próximo dos líderes, o RH consegue acompanhar de perto e melhorar o trabalho daquele líder com aquela equipe, com aquele time que pode estar passando por algum problema, ou aquela pessoa especificamente. Então, eu queria escutar a sua opinião, assim, você que faz muito trabalho com os RHs, assim, é mais fácil fazer ações para a empresa inteira e é difícil fazer ações muito lá na ponta. Até porque, às vezes, a distância é gigantesca. Você pega empresas grandes, não só a distância física, mas, sei lá, você pega empresas grandes, o RH não tem a menor ideia do que está acontecendo num time lá, sei lá de onde. Mas não tem a menor ideia mesmo, né? Não tem mesmo. A sala de massagem está lá, o Gympass está lá como um benefício da empresa, mas tem 6 pessoas completamente enlouquecidas com um líder que puxa e o RH não está sabendo, né? Então, qual é a sua visão, assim, qual é o tipo de trabalho também que você faz com os RHs para se aproximar cada vez mais da ponta e dos líderes versus a dificuldade de fazer isso na prática? Não só por braço, mas como tempo, dinheiro, né, investimento da empresa. Eu acho que, assim, essas ações, elas são super bem-vindas, desde que elas estejam conectadas com a cultura, né? Com os valores da organização. De novo, se eu não tiver isso na agenda da alta liderança, se eu não tiver isso na agenda da empresa, como algo que eu realmente quero transformar, eu posso fazer a ação que for, eu posso dar o benefício que for. Se eu não estiver conectado com algo, de novo, discurso e prática conectados, não vai ajudar, né?
Então, essas ações, elas são importantes, mas elas têm que estar debaixo de um guarda-chuva bem-estar, com pilares muito bem definidos, com uma mudança cultural efetiva, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Eu trabalho muito com... eu falo que é uma questão educacional, sabe, Bruno? Assim, a gente ainda não sabe muito bem o que é essa caixinha de surpresas, caixinha, né? Uma caixa de Pandora que se chama saúde mental. Acho que, assim, a gente está aprendendo a lidar com isso nas organizações, até então era algo que não era nem falado, né? A pandemia veio e escancarou, falou, vocês fazem ou vocês fazem, não tem outro jeito, porque as pessoas estão ficando doentes, né? E quem perde são as empresas porque deixam de ter resultados positivos, em todos os sentidos, custa dinheiro, o fato é esse. Sim. Então, eu gosto de atuar muito de uma forma mais profunda e mais devagar mesmo, sabe? É um passo por vez. Então, como é que a gente vai transformar a cultura? Que elementos na minha cultura estão jogando contra, ou podem jogar contra, ou podem ser obstáculos importantes para que o bem-estar, de fato, esteja aqui presente, né? Para que essa cultura de bem-estar esteja presente, para que eu não entre em burnout. Burnout é o final da linha. Eu tenho um passo muito importante antes, que é fazer a gestão do estresse. Eu tenho um passo muito importante antes, que é entender quem é a minha comunidade, minha população ali. Né? Eu não tenho nem nesses indicadores. Então, assim, quais são os indicadores que a gente vai usar? Como é que eu vou medir se as ações estão, de fato, trazendo o resultado que eu espero? E trabalhar numa forma muito educacional, no sentido de como é que eu ensino, como é que eu capacito a liderança para que eles sejam esses porta-vozes, para que eles possam, de fato, acolher. E aí, isso passa por um processo de, primeiro, eles entenderem em que pé que eles estão, como é que eles estão em relação à sua própria saúde mental, para depois eles acolherem. É muito a máscara de oxigênio no avião, eu primeiro preciso colocar a máscara em mim para depois colocar no outro, né? Então, essas ações, elas servem para sensibilizar, essas ações todas que você falou, né? Já tenho lá a sala de massagem. É legal ter a sala de massagem, a sala de meditação, mas se a cultura não permite, primeiro que for para a sala de meditação, as pessoas vão falar assim, escuta, você tem tempo para meditar? E aí você deu um tiro no pé, porque isso custou dinheiro. E você não permite que as pessoas usem, entende? E talvez o primeiro que pense isso seja o próprio chefe. O próprio chefe, exato. Né? E primeiro ele precisa entender se ele precisa, se ele quer, como que ele funciona, porque isso é uma outra coisa, né? Eu cheguei a comentar contigo, né? Quando eu abri a Avena, que chamava o Espaço Avena, antes de virar a Avena Consultoria, a gente tinha uma parte de fazer a massagem, né, na empresa, e as pessoas, a primeira coisa que me perguntaram é assim, vou levar massagem para as empresas. Isso lá em 2005, 2006, né? Eu quero levar massagem para a empresa. Você leva? Não vou levar massagem para a empresa, porque eu pago mal esse profissional, porque o mercado não permite, né, a concorrência, enfim, você, empresa, não vai me pagar o suficiente para eu pagar bem esse profissional, porque você quer uma coisa barata. 15 minutos de massagem não vai resolver a vida de ninguém, muito menos uma vez por semana. E você tem que levar em consideração que tem gente que não gosta de ser tocado, e tá tudo bem. Então, a massagem vai ser muito mais, uma situação muito mais tensa do que relaxante para algumas pessoas, né? E tem gente que fala assim, não, mas é melhor... E aí, naquelas empresas que você tem todo mundo indo, assim, é melhor eu ir para não parecer que eu estou fora. Então, assim, eu tenho liberdade para falar não, eu tenho liberdade para escolher, né? A gente fala dos pilares do bem de saúde, né? De saúde mental, assim, tem 3 coisas que são super importantes. Um é a higiene do sono. Eu tenho que ter um sono restaurador, efetivamente, né? E a gente está cada vez mais... eu diria que está menos cuidadoso com essa questão do sono, então eu tenho um tempo de tela maior, eu durmo menos, e quando eu durmo, durmo muito tarde, não é um sono restaurador. A outra coisa é exercício físico, e aí no exercício físico é um super tabu, né? Porque você fala assim, é legal, exercício físico, bacana. Eu era uma pessoa que não curtia fazer exercício físico, não tinha o hábito, não curtia, tinha uma vida sedentária, mesmo entendendo que era importante. Eu falei assim, eu não gosto de ir para academia. Eu tive que achar um tipo de exercício que, de fato,
me trouxesse o bem-estar que eu preciso. Então, tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de academia, fazer musculação, tem gente que gosta de dançar. Qual o exercício físico que eu quero para a minha vida, né? E a outra coisa é a alimentação. A gente está com a pressa, né? Eu não consigo parar para fazer o meu alimento, para cozinhar a minha comida. Então, eu não tenho nem consciência do que eu estou comendo. Né? A gente tem todo um movimento que fala desembale, né? Desembale menos e descasque mais, né? Assim, eu estou comendo muito industrializado, isso tem um fator inflamatório, né? Eu passo a ficar com o corpo inflamado. Então, quando eu mudo minha alimentação, eu também mudo meu humor, eu também mudo, enfim, tem uma par de coisa para falar sobre isso, mas a alimentação é fundamental. E aí eu vou testando as coisas em mim, né? Assim, quando eu olho para isso, testo em mim e percebo que tem mudança, eu tenho capacidade de falar para as empresas. Então, eu acho que a transformação nas empresas, ela é muito mais profunda e individualizada. Então, eu trabalho muito mais na linha de capacitar e ajudar que esses líderes se entendam, para eles entenderem também qual é a estratégia que eles têm dentro da vida deles e como é que eles reconhecem no outro, como é que eles exercitam a empatia e esse acolhimento com as equipes, para que as coisas consigam fluir, né? Para que essas outras estratégias ou outras ações de ter a sala de massagem, ter o Gym Pass, ter o benefício, enfim, que seja, né? A própria palestra, às vezes a gente faz muita palestra, é uma sensibilização, mas é um caminho de educação, de eu preciso transformar, eu preciso dar um passinho por vez. Não adianta eu querer fazer tudo de uma vez, porque não vai rolar, entende? Então, você acha que... Falei muito aqui. Não, tá ótimo, não. Pelo contrário. Fala o máximo que você puder. Eu estou aqui escutando tudo que você tem para falar. Então, você acha que, assim, se o RH puder ser o mais assertivo possível, vai na liderança, né? Sem dúvida. Se pudesse escolher entre fazer ações para a massa, ou ir para a ponta, ou ir para o líder, vai para o líder. Eu vou te dar a resposta clássica de consultoria, depende. Mas, assim, o que depende? Assim, eu acho que ir para a liderança é o primeiro caminho, é o primeiro passo. Eu acho que o RH hoje, e aí eu incluo RH, a área também de segurança, saúde, né? Saúde. SESMIT, qualidade de vacina. SESMIT e tudo isso. Porque tem empresas que é o RH que cuida, tem empresas que é o SESMIT que cuida, e tem empresas que é a área de comunicação que está trazendo, né? Então, eu tive demandas de área de comunicação para fazer ações específicas de palestras e outras ações possíveis. A alta liderança acho que é um caminho importante, porque é ela que vai ditar o ritmo, ela que vai dar o exemplo, né? Mas o RH tem, de uma forma geral, um abacaxizaço para descascar, porque nem toda alta liderança compra de verdade isso. A alta liderança ainda está achando, e eu estou falando isso de uma forma muito generalizada, tá? Ainda está achando que, claro que sempre tem as exceções, graças a Deus, a gente está vendo isso, mas, de uma forma geral, está comprando porque é um barulho do mercado. Preciso fazer. É mais ou menos... Existe também... Não, desculpa. Não, pode falar. Existe também? Não, existe também um mito ali em cima disso de resultado versus, ser um belo de um ambiente, né? Exato. Ainda tem muito isso, né? Vocês querem tudo, mas, a gente que é o dono da empresa quer resultado, né? Então, esse equilíbrio também é muito difícil, né? É muito difícil, e o que a gente ainda não entendeu, ou que as pessoas ainda não perceberam, é que se eu não tiver um ambiente saudável, eu não tenho resultado, ele não se sustenta, esse resultado. Ou porque eu vou ter mais gente pedindo demissão, e a gente está vendo esse movimento acontecer, né? Então, eu perco talentos importantes. Quando eu contrato, eu tenho um custo de contratação. Quando eu contrato alguém, eu tenho um custo ter uma curva de aprendizagem, porque essa pessoa dificilmente vai entrar e vai sair jogando logo de cara, porque ela precisa aprender a cultura da empresa, ela precisa aprender como é que as coisas funcionam naquela empresa. Ela pode até tecnicamente ser boa,
mas como é que aquela técnica se aplica dentro daquela cultura, né? Claro. Então, eu tenho essa curva de aprendizagem que me custa dinheiro. Então, eu perdi dinheiro porque eu tive que demitir, ou porque eu demiti, ou porque a pessoa pediu demissão. Isso me custou. Custou para eu contratar. Vai custar até essa pessoa dar o mesmo resultado do que aquela que saiu, no mesmo nível. Demora um tempo, né? Ou não. E aí isso significa eu sobrecarregar outras pessoas, e outras pessoas vão ficar cansadas, né? Então, e qual é a mensagem que eu estou passando para quem ficou na empresa? Eu estou afetando o clima. Então, e para quem quer se candidatar também. E para quem quer se candidatar. Isso acaba indo para o mercado também. Acaba indo para o mercado de uma forma muito prejudicial, né? Então, você mexe com a imagem da empresa. Então, assim, não adianta a gente só maquiar e falar, estamos aqui bonitinho e tal. Tem que ser verdadeiro, tem que ser de verdade acontecer isso. A gente viu recentemente uma agência fazer a semana de 4 dias. Não sei se você chegou a ver alguns na mídia. Isso. Sim. E aí me surpreendeu, assim, porque essa coisa dos 4 dias, né, a semana de 4 dias, se fala há bastante tempo já. Mas o que eu achei mais legal foi essa empresa falar assim, olha, a gente fez e esperou 6 meses, só que a gente não contou para ninguém, porque a gente queria coletar informação para ver se isso funcionava ou não. Então, eles só vieram para o mercado e contaram quando, depois de 6 meses, eles coletaram informações, dados de produtividade, de saúde mental, de engajamento, uma série de indicadores, e saúde mental aumentou 40%. Legal. E eles ganharam em produtividade, em resultado. O resultado aumentou também, eu não me lembro agora o percentual, mas aumentou também. Então, assim, todos os indicadores deles, que eles mediram antes, no D0 e depois de 6 meses, aumentaram, melhoraram os indicadores. Então, você fala assim, cara, tem alguma coisa aí, né? E tem um ponto aí também que eu acho interessante, que é o seguinte, quando você, como empresa, né, se propõe a fazer uma semana de 4 dias, ou pelo menos tentar, você meio que obrigatoriamente tem que ser mais eficiente, mais produtivo, com processos melhores, com menos e-mail, com menos retrabalho, com menos vai e vem. Então, não é simples, não é só cortar um dia da semana. Também. Exato. Que é o que acontece muito nas empresas também, a quantidade de reunião que é feita, quantidade de retrabalho, quantidade de ineficiência, né? Pois é. Se você pega tudo isso e bota 4 dias super eficiente, talvez se encaixe mesmo, né? Talvez encaixe. E aí, outro dia eu escutei nessa, né, a gente tem feito muita live, assistido muita live. E aí, outro dia eu assisti uma que a pessoa falou assim, não, agora na empresa a gente só tem reuniões de 25 minutos. Eu não consigo colocar na agenda reuniões mais de 25 minutos. Aí eu fiquei pensando, isso é legal, agora em vez de 5 reuniões no dia, eu tenho 20, né? Assim, o fato é, eu ter reuniões menores significa que eu tenho menos reunião, ou eu tenho mais espaço para trabalhar, ou de fato eu vou colocar mais uma reunião, né? Então, assim, a questão não é a quantidade, é a qualidade do que eu estou fazendo, né? E aí, do ponto de vista do RH, que você estava me perguntando, que eu falo que eles têm um super abacaxi para descascar, porque, assim, às vezes eles não têm esse eco na alta liderança, mas eles entendem, o RH talvez seja a área que mais entende nesse momento que precisa ser feita alguma coisa. E aí é um trabalho de comer pelas beiradas, por isso que a gente vê muitas coisas de benefícios, enfim, dessas ações diversas, mas eu acho que a grande... Eu acho que o pulo do gato para o RH é como é que eu, de fato, conecto ações que, às vezes, já existem na empresa de uma forma mais sólida, mais para mexer na cultura, entende? Então, acho que esse é o caminho. A gente falava da questão de comunicação, como é que eu vendo também essas ações dentro da organização, né? Como é que eu fomento essa cultura, mas contando a história direito, né? Porque... Sim.
Se eu coloco ali que tem uma sala de meditação, mas eu não falo qual é o benefício disso, como é que isso vai impactar a vida das pessoas, por que é importante, que sim, as pessoas estão permitidas para irem lá sem ninguém achar que está matando o trabalho, né? Como é que eu embalo, como é que eu embrulho isso e conto essa história de uma forma embalada para que as pessoas consigam efetivamente aproveitar e usufruir de todos esses benefícios. Como é que eu falo, né, quando eu vou fazer uma palestra, como é que eu vendo essa palestra? Como é que eu chamo as pessoas para ela? É mais uma palestra para falar sobre burnout porque está todo mundo falando, então eu vou aqui ticar, né, check, cumprir tabela, ou não, ou eu de fato vou entregar uma informação de qualidade para que as pessoas possam mudar as próprias vidas, sabe, fazer essa transformação. Então, a transformação cultural, ela vai acontecer, claro, com o direcionamento da alta liderança, sem dúvida nenhuma, mas também com o dia a dia de cada um, como é que cada um vai se comportar. E aí o RH tem esse papel, né, de estar olhando para essas duas vertentes, e às vezes eu tenho que fazer um pilotinho, né, mostrar numa área que funciona para depois, e principalmente se eu tenho empresas muito grandes, né? Sim, como é que eu acho esse caminho de influência? Então, não tem uma receita certa para isso. Vai depender da cultura da empresa, de como você tem apoio ou não lá dentro. Olhando para a cultura e olhando para a liderança, né, para a conscientização de liderança, eu acho que são dois pontos primordiais, né? Que é aquilo, não adianta ter a sala lá, a sala de meditação, se a pessoa vai de 3 às 3h15, o chefe fica desesperado, cadê a pessoa na reunião aqui, né? Essa conscientização, essa ação em conjunto, né? Assim, a proposta inicial, talvez, do RH, ter um aval da alta liderança e implementar isso junto com com a média liderança, né? Exato. Para ter uma assertividade maior. Sem dúvida. Por isso que eu gosto muito de bater nessa tecla da gestão do estresse, sabe, Bruno? Porque é uma forma de prevenção, sem dúvida, e prevenir é mais barato, né? Já diziam as nossas avós, prevenir é mais barato do que remediar, né? Uhum. É uma forma de prevenção e você coloca a responsabilidade no colo de cada um. Então, você ensina as pessoas a fazerem a gestão do estresse. Né? Então, por exemplo, para mim foi muito libertador a partir do momento que eu percebi que eu consigo, a minha respiração é a maior ferramenta que eu tenho para me manter calma. Ela é de graça, ela está aqui comigo o tempo inteiro, é só eu aprender a respirar direito. Né? Então, assim, a partir do momento que eu consigo controlar essa minha respiração, mesmo numa reunião que está me deixando de cabelo em pé, cara, eu tenho uma super ferramenta na mão. Sim. E olha quanto custa. Só que preciso aprender aí a fazer isso. Entende? Esse é o ponto que eu acho que é o trabalho de formiguinha, que eu falo, né, que assim, é aquele primeiro passo que você dá, não adianta, é o baby step, né? Não adianta eu querer dar um passo maior que a minha perna. Então, eu acho que assim, o RH, às vezes a gente tem a intenção de fazer uma coisa muito transformadora, mas eu não posso esquecer que essa transformação, ela é gradual. Eu preciso controlar, eu preciso baixar minha ansiedade, sabe? Respira, vamos ver o que dá para fazer, qual é o orçamento que eu tenho, como é que eu posso, da melhor forma, ajudar as pessoas nesse caminho preventivo para manter a saúde mental, sabe? Legal, bacana. Nossa, eu ficaria aqui muito tempo, mas fazendo 1 milhão de perguntas e escutando bastante. A gente está chegando em 1 horinha aí, que é a proposta inicial. Mas, enfim, adorei o papo, adorei mesmo, espero que o pessoal aqui tenha gostado também. E é isso, agradecer de novo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Foi bem bacana mesmo, Andréia. Eu que agradeço, fico à disposição, se quiser conversar mais, a gente está conectado. E se eu puder ter uma fala final, eu acho que é importante, Bruno. Eu acho assim, está na mão de assim, as organizações precisam prestar atenção para isso urgentemente, as pessoas precisam se respeitar mais, né, para poder ganhar esse espaço e ganhar essa autonomia para cuidar da própria saúde, entender que isso é importante, mas que também está na mão de cada um de nós, mas eu acho que é importante
deixar também um recado para quem é empreendedor, que a gente está vendo muita gente sair dos empregos para empreender. O empreendedor, normalmente, ele vai empreender Eu parei de te escutar. Eu não sei se fui só eu. O pessoal está escutando, Andréia? Não. Não, Eita. né? Fala, Andréia, vê agora. Você me ouve? Agora voltou. Deve ter dado algum tilt aqui no fone. Mas voltou. Qual parte você não ouviu? Você ouviu? Alô? Oi, tá me ouvindo? Não, parei de te ouvir de novo. Agora? Não? Então, o pessoal tá ouvindo? Eu não. Estão me ouvindo, gente? Não? Sim. Sim? Escutamos Andréia e Bruno também. Agora voltou, Andréia. Voltamos. Vai, volta. Então, eu estava falando dos empreendedores, vocês chegaram a ouvir antes de falar de cada um tem a sua, né, que buscar ou não? Foi aí que parou, foi aí. Foi na hora mais importante. Na hora que é fácil empreender, quando você estava falando que é fácil empreender, é isso. Essa hora que parou de... Essa hora que parou tudo. A gente está vendo um movimento muito grande, Bruno, de pessoas que estão saindo dos empregos para empreender. Isso é lindo, fantástico, maravilhoso para quem empreende, né, falando do lado de quem empreende, é super divertido. Mas a gente normalmente vai escolher fazer coisas, trabalhar com coisas que eu gosto muito. E isso é uma super armadilha, porque eu vou entrar de cabeça e eu não vou fazer minhas pausas. Uhum. E aí, só que eu não tenho um chefe que está me dando trabalho. Eu estou me dando trabalho, eu estou me sobrecarregando por escolha minha. Né? Então, se nós empreendedores não pararmos, respirarmos, assim, colocar limite nas coisas, eu vou começar a cansar, a me esgotar. E detalhe, né? O empreendedor ele não se afasta do trabalho. Quando eu sou CLT, eu vou pedir um afastamento, eu vou pedir férias. O empreendedor não tem isso. Não de uma forma tão simples assim. Nem dá para reclamar do chefe, do RH e do ambiente de trabalho. Não dá para reclamar para ninguém. Então, eu acho que, assim, no papel de empreendedor, a gente tem que ficar muito mais atento. Não só porque eu sou 100% responsável por aquilo, mas eu sou 100% também responsável pelo ambiente que eu estou criando na minha empresa. Qual é o exemplo que eu estou dando para a minha empresa? Entende? Sim. Então, legal, isso que eu não tinha... É isso que eu acho que é importante. Parado para pensar. Então, pode ter um empreendedor que vá desencadear para uma síndrome de burnout, mesmo... E a gente não tem essa informação porque eles não se afastam. Então, eu não tenho essa informação no Ministério do Trabalho. Interessante. Tem um monte de gente que empreende, está pirando, só que é aquela coisa, eu preciso dar conta porque é minha empresa, é a minha vida. Pandemia, então, deve ter piorado muito, né? Então, a gente precisa estar muito atento também. Legal. Bacana, Andréia. Fala aí, quem quiser te seguir, arrobas, sites. Sites. O seu trabalho. Bom, a Vena Consultoria é o site www.avenaconsultoria.com.br. Eu estou no LinkedIn como Andréa Sarno, tem o LinkedIn da Avena também. No Instagram é @avenaconsultoria. E no Instagram a gente também tem um projeto que chama Superando o Burnout, @Superando o Burnout. Também é um site, superandoburnout.com.br, que a gente fala um pouco mais da ferramenta que ajuda a medir o burnout, que ajuda a olhar, né? Porque a gente tem uma escala, não vou do 0 ao 100 em 3 segundos, eu tenho um processo para isso, né? Eu tenho uma escala de burnout, então a gente fala bastante da ferramenta e dá dicas aí de como ir prevenindo, como ir
lidando com isso para não ter recaída, porque ex-burnoutado sempre recai. Legal, legal, bacana. Andréia, obrigado de novo, o papo foi ótimo, adorei, espero que o pessoal tenha gostado também. E é isso, depois eu vou subir no YouTube e a gente divulga aí para quem não conseguiu assistir. Bacana, eu que agradeço a oportunidade, estou aqui aberta para conversar, quem quiser me chama aí que a gente conversa mais, tá bom? Legal, legal, bacana, Andréia. Obrigada, tchau, tchau. boa noite. Obrigado, Tchau. boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite.